Amados irmãos, alguma vez vocês sentiram que alguém cruzou o seu caminho com um sorriso amável, mas logo depois a sua alma ficou ferida, vazia, confusa? Permitam-me dizer algo que nem todos se atrevem a proclamar dos púlpitos. Nem tudo que brilha vem de Deus, e nem toda companhia vem do céu. Há momentos em que o inimigo não vem com correntes visíveis, nem com gritos ou trevas evidentes. Não, muitas vezes ele chega disfarçado de carinho, de conselho, de amizade, até mesmo de ajuda. Pessoas que se apresentam como uma bênção, mas na realidade carregam uma carga espiritual que não foi enviada pelo Senhor. Porque o inimigo também envia gente. Sim, assim como vocês ouvem, o inferno tem designações. E uma das formas mais sutis de atacar o propósito de um filho de Deus é introduzir na sua vida relações que não foram autorizadas pelo céu. Você já parou para se perguntar se aquela pessoa que apareceu repentinamente na sua vida foi enviada por Deus ou pelo inimigo? Hoje falaremos de um tema delicado, mas urgente: como Deus age quando decide te afastar do que na verdade era um demônio disfarçado. Porque sim, eles existem e não precisam gritar para te destruir. Às vezes te abraçam, às vezes te escutam, às vezes até oram contigo, mas carregam dentro de si uma escuridão que seca a tua vida, que apaga o teu espírito, que desvia o teu caminho e contamina o teu entorno. Nem todos os demônios se manifestam de forma grotesca. Alguns simplesmente se sentam contigo à mesa. Mas Deus, na sua misericórdia, não permitirá que aquilo que foi enviado para te matar permaneça ao teu lado. Ele se levantará em tua defesa. Ele tomará decisões por ti quando tu não tiveres força. Ele moverá, sacudirá e afastará, embora no princípio você não entenda. Porque quando o inimigo quer te destruir, ele manda pessoas. Mas quando Deus quer te proteger, ele as remove e dói. Porque muitas vezes o que acaricia a tua alma era o que estava secando a tua unção. O que parecia companhia era uma armadilha. E é aí que o nosso Pai intervém com firmeza. Fecha portas, rompe laços, expõe verdades. Não porque queira te ferir, mas porque te ama demais para te deixar amarrado ao que só te leva à morte espiritual. O apóstolo Paulo deixou claro em 2 Coríntios 6,14: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. E ele não se referia apenas ao casamento. Este princípio se aplica a qualquer relação que afete o teu andar com Cristo. Jugo desigual é qualquer vínculo que te obriga a baixar o teu nível espiritual para manter a paz. É toda situação onde você precisa silenciar o espírito para não incomodar. É todo espaço onde o teu discernimento se apaga e a tua sensibilidade espiritual se perde. Isso não é paz. Isso é manipulação. E hoje o Espírito Santo quer abrir os teus olhos. Esta mensagem não é para te entreter, é para te despertar, para te ajudar a entender por que algumas pessoas se afastaram sem explicação, para que você pare de chorar pelo que Deus tirou e comece a lhe dar graças pelo que Ele evitou. Porque aquilo que você chamou de traição foi libertação. Aquilo que você viu como abandono foi intervenção divina. Deus não está te castigando, Ele está te resgatando. Este estudo pode ser a chave que quebra correntes invisíveis que você arrasta há anos sem notar. Pode ser a resposta que você pediu ao Senhor entre lágrimas. Hoje, com a ajuda do Espírito, você vai recuperar o teu discernimento. Vai começar a ver com olhos espirituais e, mais ainda, vai desenvolver uma sensibilidade nova que te permitirá detectar o mal antes que ele se instale na tua vida. Mas antes de continuar, quero te convidar a declarar em voz alta uma frase de fé. Diga com firmeza, com convicção: hoje decido não ignorar o que o meu espírito percebe. Escreva também, porque ao fazer isso você está selando um pacto com Deus, um compromisso de não tolerar mais o que apaga a tua fé, de viver guiado pelo Espírito e não por emoções. Se ainda não fez, eu te animo a se inscrever neste canal. Este lugar se tornou refúgio para muitos crentes que não têm um pastor por perto, mas que buscam ser alimentados com palavra viva. Aqui confrontamos a tua alma, aclaramos a tua visão e fortalecemos a tua fé. Cada vez que você dá like, está ajudando esta mensagem a chegar a mais vidas que precisam com urgência. E se já fez, obrigado por fazer parte desta comunidade que não se conforma com o superficial, mas que anseia pelo profundo de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de discernimento e fique atento, porque o que vem a seguir pode transformar completamente a tua atmosfera, o teu círculo e o teu destino. Irmão querido, escute com atenção o que o Senhor quer te mostrar hoje. Elias,
Aquele profeta valente que enfrentou os profetas de Baal e clamou ao céu até que desceu fogo. Viveu uma experiência gloriosa, uma vitória daquelas que ninguém esquece. Restaurou o altar do Senhor no meio de um povo mergulhado na idolatria. Todo o céu parecia apoiá-lo. Mas logo depois, no mesmo capítulo da sua vida, levantou-se uma sombra, não com barulho, não com espada, não com fogo, mas com uma ameaça disfarçada de simples palavra, Jezabel. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, diz a palavra: Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias, dizendo: Que os deuses me façam isto e algo pior, se amanhã, a estas horas, eu não tiver posto a tua vida como a de um deles. Não houve exército, não houve ataque físico, foi apenas uma frase, uma ameaça envenenada. E isso bastou para que o homem de Deus saísse correndo. Por quê? Porque quando alguém vem carregado com uma força espiritual contrária, não precisa levantar a voz nem erguer a mão. A sua presença, o seu ambiente, as suas palavras carregam algo que, se você não estiver firme, pode abalar até o mais consagrado. Jezabel é esse tipo de pessoa que não chega como inimiga, chega como alguém com autoridade, como figura próxima, como alguém que aparentemente quer te ajudar, mas na realidade está manipulando, controlando, usando estratégias emocionais que vêm do próprio inferno para apagar a tua fé. E se um profeta experiente como Elias fugiu, o que será de nós se não estivermos alertas? Número 1. Nem todo que fala coisas espirituais vem do Espírito de Deus. Nem todo que ora contigo está orando ao mesmo Senhor. Há quem usa palavras piedosas, mas carrega agendas ocultas. Aproximam-se de você com frases que soam bem, mas que semeiam dúvida, temor, divisão ou dependência emocional. Deus não quer que você viva escravo de relações assim. Por isso, às vezes te incomoda, te move por dentro, te faz sentir que algo não encaixa. Talvez você tenha percebido que não consegue orar igual quando essa pessoa está perto, ou que depois de conversar com ela o teu espírito se apaga. Essa incomodidade não é capricho. É o Espírito Santo te falando. Abre os olhos. Número 2. Quando Deus quer te livrar, começa a te mostrar coisas que antes você não via. De repente, aquelas pequenas atitudes, aquelas frases que antes passavam despercebidas, agora te ferem, te incomodam, te alertam. Se torna difícil orar, concentrar-se, manter a visão clara. A atmosfera espiritual fica pesada porque você está vinculado a alguém que não vem de Deus. Número 3. Deus começa a provocar rupturas, mal-entendidos que antes você teria resolvido facilmente, agora se tornam barreiras. Conversas que esfriam, distâncias que se impõem sem que você as busque, são portas que o Senhor está fechando, e se você insistir em manter essa relação, sentirá um esgotamento profundo, porque Deus não abençoa o que decidiu romper. Número 4. Deus usará pessoas ao teu redor para te alertar. Amigos e irmãos na fé, pessoas que te amam começarão a notar o que você não vê. Te dirão: não sinto paz com essa pessoa, ou tem algo que não me encaixa. E embora você pense que estão exagerando, escute, porque muitas vezes Deus fala por meio de outros quando você não consegue ouvir por si mesmo. Número 5. Deus confronta o teu coração porque às vezes você sabe que essa relação te faz mal, mas não quer soltar. Há história, há emoções, há apego, mas o Senhor te pergunta: confias em mim? Ele te está chamando a deixar aquilo que te está afastando do seu propósito. Talvez você não entenda porque dói tanto, mas se obedecer, será livre. Ele não só quer proteger a tua mente, ele quer sanar o teu coração. Olha o que diz Efésios 5:11. E não participem das obras infrutíferas das trevas, mas antes as reprovem. Isso significa que você não pode ficar em silêncio quando o Espírito te revela que há contaminação. Você tem que cortar esse laço, não por orgulho, não por rancor, mas por obediência, porque o teu chamado, o teu propósito, a tua paz não podem ser sabotados por relações desenhadas pelo inimigo. E você que está escutando isso sabe bem a quem o Espírito está apontando neste momento. Talvez haja lágrimas nos teus olhos porque não quer soltar. Mas e se ao soltar você estiver sendo protegido? E se essa perda é na realidade uma salvação? E se esse fechamento é o início de um novo nível espiritual? Deus não te tira sem razão. Ele não rompe sem propósito. Quando Ele permite que certas pessoas se afastem, não é abandono, é proteção. Ele te está preparando para algo maior. E por isso quero que esteja muito atento,
porque na próxima parte vamos ver com clareza os sinais que deixam essas pessoas que vêm com uma carga espiritual do inimigo. Vamos falar dos sintomas, dos padrões, dos bloqueios que produzem na tua vida, porque o Senhor não quer que você continue confuso nem acorrentado a relações que foram postas para te destruir. Número 2. Sinais de uma presença enviada pelo inimigo. Como reconhecer aqueles que contaminam a tua atmosfera espiritual? O inimigo, escute bem, nem sempre ataca de frente e muitas vezes se disfarça. Se viesse com chifres e tridente, você o rejeitaria imediatamente. Mas se apresenta com afeto, com carências, com palavras doces e aparência espiritual, pode entrar sem que você perceba. Por isso Jesus advertiu em Mateus 7,15: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. E embora essa advertência falasse de líderes religiosos, o princípio se aplica também a qualquer pessoa que parece inofensiva, até piedosa, mas carrega intenções contrárias a Deus. Você, como filho do reino, não pode viver com o discernimento adormecido, porque às vezes o inimigo não quer te matar, só quer te distrair, te estancar ou te contaminar o suficiente para que você perca o rumo. Irmão, há sinais que você não pode ignorar. Se não os reconhecer a tempo, pode terminar debilitado, confuso e longe do propósito de Deus. E o primeiro sinal é este: o teu nível espiritual cai quando essa pessoa está perto. Você notou? Antes, quando orava, sentia como se o céu se abrisse. O teu discernimento era claro como o amanhecer e a tua alma buscava com fome a palavra de Deus. Mas desde que essa pessoa apareceu na tua vida, algo dentro de você começou a silenciar. O fogo se tornou cinza. E deixe-me te dizer, não é coincidência. Há relações que não só tocam as tuas emoções, também afetam profundamente o teu espírito. Porque na vida espiritual não existe terreno neutro. Ou você leva luz ou leva sombra. Quando alguém que não foi enviado por Deus se aproxima, pouco a pouco aparecem a distração, o cansaço, a apatia, a clareza vai se nublando, você se vê perdendo o foco e nem sabe por quê. As horas que antes dedicava a buscar ao Senhor, agora se vão em conversas vazias. O eterno começa a se sentir distante. O teu espírito, antes tão sensível, começa a ressecar. É como se você estivesse diante de alguém cuja presença corta a linha direta entre você e o céu. E se prestar atenção, vai notar, nunca falam de Deus. Falam de tudo, do trabalho, do dinheiro, dos outros. Mas quando você quer compartilhar o que o Senhor está fazendo em você, quando tenta falar do teu chamado, da oração, dos teus processos com Deus, a atmosfera esfria. Essa pessoa esquiva o tema, se mostra incomodada ou simplesmente muda de assunto. E você se pergunta por quê? Porque embora tenha boas intenções no emocional, não caminha na mesma sintonia espiritual que você. E isso com o tempo se torna perigoso, porque o que hoje parece indiferença, amanhã se transforma em resistência e depois em uma influência que pode apagar o fogo que Deus acendeu em você. Lembra o que diz a palavra em Amós 3:3? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não podem avançar em unidade verdadeira se não estiverem de acordo no essencial. E quando isso ocorre, se rompe o teu ritmo, você perde o foco e todo o teu avanço espiritual fica comprometido. E então você começa a justificar atitudes que antes sabia que não agradavam a Deus. No princípio notou coisas, palavras, gestos, hábitos que não eram santos. Mas essa pessoa te caiu bem, foi amável, se mostrou generosa e então o teu coração baixou a guarda. Começou a tolerar o que antes discernia, a calar onde antes corrigia, a ceder terreno que antes defendia. E assim trabalha o inimigo. Adormece o teu discernimento através do afeto. Te faz dependente emocionalmente para que você baixe os teus padrões espirituais. E quando você percebe, já não está caminhando com a unção, porque não pode levar o Espírito Santo contigo enquanto permanece unido a alguém que o resiste. No final, um dos dois terá que sair do caminho. E se você não tomar uma decisão a tempo, pode ser que o que se apague seja você. E com essa conexão chegam as dúvidas. Pensamentos que antes nem apareciam, agora invadem a tua mente. Será que Deus me falou? E se estou exagerando com isso de buscar santidade, valerá a pena tanto esforço espiritual? São sementes. Sementes semeadas por uma presença que não veio para te edificar, mas para semear confusão. Onde há influência do inimigo, há relativismo, há mistura, há enredos, e se você não estiver firme,
A fé começa a rachar, como ocorreu em Gênesis 3:1. Tudo começou com uma simples pergunta: com que Deus vos disse? Foi o início da queda, e foi uma dúvida que abriu a porta. Não veio gritando, não veio com violência, veio disfarçado de raciocínio, de conversa inofensiva. E o mesmo acontece hoje. Nem todo que te fala com doçura vem em paz. Alguns vêm com veneno escondido atrás de palavras suaves e a tua alma começa a sentir. Um dia você está em paz, no outro te invade a tristeza, depois a ira, depois o temor e você não sabe por quê. Mas tudo começou quando você se conectou com essa pessoa. Isso é transferência espiritual. A alma guarda memória, mas o espírito tem sensibilidade. E quando o teu espírito detecta que há contaminação, a tua alma se desestabiliza. Por isso o apóstolo Paulo deixou claro em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Não lutamos contra rostos, mas contra o que essas pessoas podem estar carregando sem saber. E se você não estiver firme, pode terminar vivendo sob a influência de uma presença que nunca convidou, mas que entrou disfarçada de companhia. E então você vê, as coisas começam a travar. O que antes fluía se detém, as portas que estavam abertas começam a se fechar. O ânimo vai embora, a saúde se ressente, as finanças secam, o entorno fica pesado, e tudo depois de você ter se conectado com certa pessoa. Isso não é acaso, é atmosfera contaminada, é desordem espiritual que se manifesta no visível. É uma relação sem respaldo do céu, e por isso, em vez de somar, bloqueia o que Deus queria te dar. Mas escute isto, amado irmão, não tenha medo. Não é para te condenar, é para abrir os teus olhos, porque há batalhas que não se ganham com palavras, mas com decisões. Há ataduras que não se rompem com jejum, mas com obediência. E se você sabe, se sente no teu espírito que essa pessoa não traz o que é de Deus, então é tempo de cortar. Não com ira, com compaixão, mas com firmeza, porque se você não fizer, pode ser que essa conexão termine apagando o que o Senhor começou em você. E na próxima parte veremos juntos como o céu intervém quando você já não tem força para soltar, porque Deus nunca te deixa sozinho. Prepare-se. Isto que você está escutando não é para te assustar, mas para abrir os teus olhos e te preparar para o mover de Deus na tua vida. Número 3. O que faz o céu quando Deus intervém com firmeza? Quando te resgata de relações tóxicas sem nem sequer te pedir permissão. Há ocasiões, irmão, onde você já intui que algo não vai bem, sente no profundo, percebe que essa conexão não vem do alto, mas embora saiba, não consegue soltar. Não tem forças. A tua alma está amarrada. O teu coração se enredou e a tua mente dividida entre o que entende e o que deseja. E é justamente aí, quando você já não sabe como sair, que Deus, na sua imensa compaixão, decide atuar. Não te espera. Ele não consulta a tua vontade. Ele vê o perigo e se levanta. E o faz por amor para guardar o teu propósito, ainda que isso signifique que o processo te doa. O profeta Jonas nos ensina como ninguém. Ele sabia o que Deus lhe pedia, reconhecia a voz do Altíssimo, tinha clara a instrução, mas embarcou na direção oposta rumo a Tarsis. Não foi com inimigos, estava rodeado de gente comum, mas ainda assim, a sua mera presença alterou a paz do entorno. E o que fez o Senhor? Não lhe permitiu continuar. Enviou uma tempestade. O livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, diz com clareza: foi uma interrupção do céu, um sacudão necessário. E embora tenha sido incômodo, aquela tempestade foi a forma de Deus de salvá-lo, porque se não o detivesse, Jonas se perderia. E isso mesmo, querido irmão, acontece conosco. Quando você se encontra unido a alguém cuja influência espiritual vai contra o propósito divino para ti e não tem coragem de cortar, o Senhor permite que o vento sopre, não para te castigar, mas para te resgatar. E aí começam as discussões sem sentido, o distanciamento, os silêncios, as portas que se fecham. Você crê que está perdendo algo precioso, mas o que está recebendo é liberdade. Escute isto com o coração. Há momentos onde Deus não te pede opinião porque vê que você está confuso, que os teus sentidos estão nublados, que o inimigo te rodeou com emoções falsas. Assim que ele intervém, rompe, fecha, afasta e sim, na tua carne você chora, mas no teu espírito você sabe que o céu está ordenando o que a alma não conseguia soltar. Porque quando o Senhor começa a tirar pessoas do teu caminho,
Não é acidente, é limpeza. E se você insiste em sustentar o que Deus já cortou, só fará que a tempestade se alongue, porque o mar não se acalma até que você solte o que ele te está pedindo. Jonas teve que ser lançado ao mar para que voltasse à paz, e você também precisa soltar, para que o descanso volte ao teu espírito. Agora bem, como saber se o que você está vivendo vem de Deus? 1. Todos os teus esforços por manter essa relação começam a fracassar sem explicação. Nada flui, a paz desaparece, as palavras se tornam ásperas. O que antes era proximidade, agora é ruído. E não importa quanto você tente, tudo termina em desgaste. Irmão, isso não é casualidade, é sinal de que Deus já fechou essa porta. 2. A tua comunhão com Deus muda quando você pensa nessa pessoa. Antes orava com liberdade, mas agora cada vez que dobra os joelhos, sente um nó na alma, uma incomodidade, uma luta interna. O espírito te inquieta, não consegue avançar enquanto essa pessoa siga perto. Essa inquietação é o sussurro do céu clamando, não ignores isto. 3. Depois de estar com essa pessoa, sente um vazio, não importa quantos riam ou falem, termina esgotado, drenado, desconectado, porque a tua alma reconhece que algo não está bem. Isso se chama transferência espiritual. E se você ignorar, acabará se acostumando a viver longe da presença de Deus sem perceber. 4. Deus começa a te falar por caminhos incomuns. Te chega através de sermões, versículos, sonhos, conversas, até esta mesma mensagem. Tudo te leva ao mesmo ponto. E embora no princípio você resista, sabe que não pode tapar o evidente. Essa pessoa não faz parte do design divino para ti. 5. Você se dá conta de que está retrocedendo. A tua vida de oração decai. A tua paixão por Deus se esfria, perde a clareza, a paz desaparece, o teu caráter se altera e tudo começou com uma conexão emocional que parecia inocente, mas que trazia uma influência escura disfarçada. E quero que entenda isto. Deus não precisa que você compreenda cada detalhe para atuar. Ele só busca a tua obediência. Nem sempre você entenderá por que certas pessoas vão embora, mas sim saberá que quando Deus corta, Ele o faz pelo teu bem. Não sempre entenderás por que algumas relações terminam de maneira abrupta, sem uma razão aparente. Mas se você clamou ao Senhor pedindo direção, se lhe pediu que limpe o teu caminho e te faça crescer no seu propósito, então deve estar preparado. Porque quando Deus responde, muitas vezes o faz separando-te do que não te convém, do falso, do impuro, do que contamina a tua fé e detém o teu chamado. Assim o entendeu Moisés em Êxodo 33:16, quando disse: em que se conhecerá que achei graça aos teus olhos, eu e o teu povo, senão em que tu andes conosco, e eu e o teu povo seremos separados de todos os povos que estão sobre a face da terra. Ser apartado dói, claro que sim, mas essa dor é parte do trato de Deus com os seus. É confuso, mas é um processo sagrado, porque você não pode viver uma vida guiada pelo Espírito e ao mesmo tempo abraçar o que ele já rejeitou. E se realmente anela caminhar no plano divino, então terá que permitir que ele corte, embora doa, embora não compreenda, embora a tua alma grite pelo perdido, porque o que está em jogo não é uma simples relação, não é um afeto a mais, mas o teu destino eterno. Irmão querido, este é o momento de tomar uma decisão. Não volte a se amarrar ao que o Senhor já soltou. Não regresse ao que o céu já rompeu. Não permita que o teu coração se enrede outra vez com o que te afastava do fogo de Deus. Você foi chamado a caminhar com discernimento, não com nostalgia, a viver com um enfoque eterno, não emocional, a rodear-se da sua presença, não de aparências vazias. E na próxima parte falaremos de algo que toca o mais profundo da alma, como sarar depois de uma separação ordenada pelo céu. Porque cortar não é tudo. Depois do corte vem a sanidade. E aí é onde muitos tropeçam porque não sabem o que fazer com esse espaço vazio que fica. O que Deus quer te dar agora é um bálsamo, sim, mas também é fogo que purifica. Porque Ele não só quer te afastar do perigo, quer te sarar por dentro para que não volte a tropeçar na mesma pedra. Número 4. Quando Deus traz sanidade à alma após uma separação, como evitar cair outra vez na mesma armadilha espiritual? Amado irmão, um dos erros mais comuns entre os crentes que foram libertados de uma relação daninha é tentar encher o vazio com o primeiro que lhes parece mais correto.
A alma, por sua própria natureza, busca apego, busca companhia, busca sentir-se completa. Mas se você não aprender a ser sarado por Deus, esse espaço que ficou livre pode se tornar terreno fértil para que o inimigo regresse disfarçado. Jesus o explicou com clareza em Mateus 12, 43, 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei à minha casa de onde saí. E quando chega, a encontra desocupada, varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores que ele e, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem vem a ser pior que o primeiro. Você vê, irmão? O inimigo pode ir embora, mas se encontra uma alma vazia sem a presença do Senhor enchendo-a, regressará, e não o fará sozinho. Voltará com uma armadilha mais sutil, mais emocional, mais convincente. Porque o inferno não busca só entrar, busca governar. E se você não entender esta verdade, estará em risco de cair uma e outra vez nos mesmos laços emocionais. Por isso, quando Deus rompe uma relação que carregava peso espiritual tóxico, você precisa passar por um processo de sanidade profunda, não só emocional, mas espiritual. Porque pode ser que já não fale com essa pessoa, mas talvez ainda a tenha dentro de você, nos teus recuerdos, nos teus pensamentos, nos teus sonhos, nas tuas ideias. E enquanto isso não for rompido pelo poder do Espírito, seguirá sendo vulnerável. Agora escute com atenção como o Senhor sara a alma para que você não volte à mesma prisão. 1. Primeiro, Deus te revela o dano que antes você não queria ver. A sanidade começa quando você vê com os olhos dele o que antes justificava. Durante a relação você dizia a si mesmo que não era para tanto, que tudo era normal, que talvez estivesse exagerando. Mas uma vez separado, quando o Espírito começa a limpar a tua visão, começa a ver com dor o que tolerou. Palavras que te cortaram a alma, atitudes que drenaram a tua fé, silêncios que te humilhavam e comportamentos que antes pareciam normais, agora te ferem profundamente. E aí, no meio da dor, Deus te diz: você não estava equivocado. Houve manipulação, houve opressão, houve uma obra escura disfarçada de carinho. E embora no princípio essa verdade queime, é o início da verdadeira liberdade. João 8,32 o afirma com poder. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não diz sentireis, diz conhecereis. É uma revelação que transforma. Deus te permite ver com clareza o que a tua alma não queria aceitar. 2. Depois te leva a renunciar a todo pacto emocional invisível. Muitos saíram fisicamente de uma relação, mas seguem amarrados na alma. Se perguntam, por que não conseguem orar como antes? Por que se sentem vazios? Por que não conseguem avançar? E a razão é simples. Embora a pessoa já não esteja, o laço espiritual segue ativo. Esse vínculo se formou com palavras compartilhadas, segredos revelados, promessas feitas, momentos de intimidade emocional ou física. É um laço invisível, uma corda que só pode ser rompida em oração. Querido irmão, se há correntes que ainda amarram a tua alma, comece hoje mesmo declarando com os teus lábios: renuncio em o nome do Senhor Jesus Cristo a todo laço emocional, espiritual e mental com essa pessoa que não provém de Deus. Rompo toda dependência, toda palavra que ficou semeada na minha alma. Declaro que a minha mente, os meus recuerdos e as minhas emoções pertencem somente a Deus, e o que não vem dele não tem autoridade sobre mim. Faça isso embora as lágrimas corram, embora o teu corpo trema, embora sinta que algo dentro de você resiste, porque ali, nessa oração simples mas carregada de poder, o inimigo perde o que tentou amarrar em segredo. E nesse momento Deus começa a restaurar o que outros tentaram destruir, a tua identidade. Porque um dos danos mais profundos que deixam as relações com pessoas espiritualmente tóxicas é a confusão sobre quem você é. Começa a pensar que não vale nada, que não merece amor verdadeiro, que nunca sairá desse ciclo de dor. Mas essas são mentiras do inimigo. E se não forem desmascaradas, se convertem em uma prisão mental. Mas Deus não te deixa ali. Ele te toma pela mão e te diz: eu te formei, eu te amo, eu tenho um plano para ti. E pouco a pouco te devolve a visão, o gozo, os sonhos que pensou perdidos. Ele não só te liberta, te reconstrói. O diz a Escritura em Isaías 61:3, que ele dá glória em lugar de cinzas, óleo de gozo em lugar de luto, manto de alegria em lugar do espírito angustiado.
Deus não te deixa jogado entre os escombros. Ele te veste de esperança nova. Depois te capacita para discernir. Quando você foi sarado por dentro, o teu espírito recebe uma nova unção de sabedoria. Já não se deixa seduzir pelo que aparenta. Já não te comove qualquer palavra bendita, não por desconfiança, mas porque agora amadureceu. O Senhor afina os teus sentidos espirituais, te faz ver o que outros não veem, te permite detectar o oculto atrás do discurso bonito. E não é medo, é sabedoria, é proteção divina. Então Deus te revela que todo esse dor tinha um propósito, que cada noite em vela, cada lágrima derramada não foram em vão. Foram parte de um treinamento celestial. E agora você entende coisas que antes não conseguia compreender. Agora pode consolar o que sofre porque você também esteve ali. Tem autoridade espiritual porque falou com Deus desde o vale. Como diz 2 Coríntios 1:4, o qual nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar. A tua ferida não é uma vergonha, é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Amado, não basta ser livrado, é preciso ser sarado. E não basta ser sarado, é preciso ser fortalecido. E não basta ser fortalecido, é preciso ser usado por Deus. Se esta mensagem ressoa com o que você viveu, permaneça perto, porque na próxima parte vamos falar de como proteger a tua atmosfera espiritual para que nenhuma influência do inimigo tenha cabida no teu entorno. Vamos aprender juntos a levantar uma muralha invisível, uma estratégia celestial para viver verdadeiramente livres, construindo uma atmosfera espiritual inviolável. Como proteger esse espaço interior onde habita a presença de Deus? Se já o Senhor te libertou e você está em processo de sanidade, agora é vital aprender a proteger essa atmosfera, porque a batalha espiritual não termina com uma vitória, é uma vigilância diária. Não basta que o inimigo tenha ido embora. É preciso impedir que regresse, e isso não se consegue com medo, mas com autoridade, com discernimento, com princípios firmes que se aplicam dia a dia. Muitos crentes voltam a cair com as mesmas pessoas porque não levantaram proteção espiritual depois da primeira libertação. Sararam por dentro, mas deixaram as portas abertas. E o inimigo que não esquece volta. Por isso hoje construiremos juntos essa proteção. O teu discernimento não é opcional, é essencial. O Espírito Santo não é só um consolo, é o teu radar espiritual. Se você não cultivar a sua presença cada dia, começará a tolerar o que deveria rejeitar. O discernimento não é emoção nem lógica, é comunhão. Quanto mais caminhar com Deus, mais rápido saberá quando algo não vem dele. 1 João 4:1 nos adverte claramente: Amados, não creiam em todo o espírito, mas provem os espíritos se são de Deus. Não é conselho, é ordem, porque muitas caras amáveis escondem corações escuros. Se o teu discernimento não estiver afinado, você se deixará levar pelo que parece, pelo que você precisa emocionalmente. Mas quando a tua atmosfera está protegida, ninguém entra sem passar pela luz do Espírito. Levante um padrão espiritual nas tuas relações. Nem todas as pessoas podem ocupar um lugar íntimo na tua vida. Jesus amou a todos, mas não confiou em todos. Escolheu 12 e entre eles só 3 subiram ao monte com ele, não porque os demais fossem inimigos, mas porque nem todos estavam prontos para esse nível de glória. Você tem que ter a coragem de avaliar as relações pelo seu fruto, não pelo seu carisma. Te aproximam mais de Deus, fortalecem a tua fé, honram a tua consagração? Se a resposta é não, então é tempo de colocar limites, e esses limites não são castigo, são proteção. Encha a tua casa da presença de Deus. Muitos cuidam do coração, mas esquecem o entorno. Música, televisão, palavras, objetos, tudo afeta o ambiente espiritual. Se você quer viver em liberdade, a tua casa deve ser um altar. Ponha louvores, leia a palavra em voz alta, ore em cada quarto. Declare esse lugar consagrado. Que o ambiente esteja tão cheio da presença de Deus que qualquer espírito alheio se sinta incômodo mal cruze a porta. Salmo 91:1 o afirma. O que habita no abrigo do Altíssimo morará à sombra do Onipotente. Isso não é um momento, é um estilo de vida. Rejeite a culpa quando o Espírito te diz que se afaste. Muitos sabem que devem cortar certos laços, mas a culpa os detém. E se ofender? E se ninguém mais lhe ajudar? Mas você não foi chamado a carregar as decisões espirituais de outros, você foi chamado a obedecer.
Jesus mesmo disse em Mateus 10:14: E se alguém não vos receber, saiam daquela casa e sacudam o pó. Isso não é falta de amor, é obediência. Não se sinta culpado por fechar o que o céu nunca abriu. Ore todos os dias pelo teu círculo de influência. A cobertura espiritual não se improvisa, se edifica. Cada dia apresente os teus diante de Deus. Peça discernimento, peça proteção. Há orações que rompem alianças antes que comecem. Há clamor que levanta muros que o inimigo não pode cruzar. A intercessão é a tua primeira linha de defesa, porque a guerra espiritual não se ganha com espadas, mas com joelhos dobrados. Faça esta oração cada manhã com o coração aberto e a fé acesa. Senhor, livra-me das pessoas que não vêm de ti. Rodeia a minha vida daqueles que tu escolheste. Fecha toda a porta que tu não abriste. Apaga todo vínculo que não nasceu do teu espírito. E que em mim, Senhor, se cumpra unicamente a tua vontade. Amado irmão, não subestime o poder dessa oração. Poderia livrá-lo de anos inteiros de sofrimento desnecessário. Número 6. Viva com alerta espiritual. Não é viver com medo, mas com luz. Não se trata de se fechar nem de levantar muros, mas de viver com os olhos da alma bem abertos. Porque o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Ele não quer que desconfie de todos, mas que aprenda a discernir. Não entregue o teu coração à toa. Não ignore o que o Espírito te mostra. E não confunda a emoção com profundidade. Porque o crescimento espiritual não se mede pelas lágrimas no culto, mas pela sabedoria com a qual decide o que permite na tua vida. Hoje o Senhor te está chamando a subir esse padrão, a blindar a tua atmosfera, a fechar essas rachaduras por onde entra a sombra, a viver livre. Porque quando o Espírito governa, o inimigo não tem entrada. O problema não é o inimigo, o problema é quando deixamos as portas abertas. Mas você que caminhou este trecho com cicatrizes e revelação, já sabe como ele se disfarça, sabe como entra, sabe como sussurra e sabe também como se rompe a sua influência. No que vem a seguir, vamos aprofundar em um princípio poderoso, como converter a tua experiência de libertação em autoridade para abençoar a outros. Porque o que você viveu não fica em você. Deus quer usar a tua história para despertar a muitos que ainda não abriram os olhos. E quando isso acontecer, você vai entender que toda a dor, toda a luta, todo o silêncio foram necessários para te converter em um guardião do reino. Prepare-se, porque o que vem agora te vai despertar, te vai equipar, te vai lançar. Número 6. Converter a tua experiência em autoridade espiritual. Quando a dor vivida se converte em luz para guiar, escute-me bem, tudo o que você passou, o desarraigamento, a incomodidade, a sanidade, a reconstrução da tua atmosfera, não foi só para que viva em paz, foi para que seja um instrumento nas mãos de Deus. O reino não trabalha só para te resgatar, mas para te ativar. Porque quando você venceu um inimigo disfarçado de afeto, quando rompeu um laço tóxico, quando se levantou do lodo com discernimento renovado, já não é o mesmo. Agora você aporta uma autoridade distinta. A autoridade espiritual não vem dos livros nem do púlpito. Nasce do fogo, nasce do vale, de ter sido ferido, traído, contaminado e ainda assim escolher não voltar atrás. A partir daí, o que foi a tua ferida se torna a tua espada. O que foi a tua queda, a tua plataforma. O que foi o teu deserto, agora é a tua mensagem. Apocalipse 12:11 o diz claramente. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você percebe? Não só pelo sangue, mas também pelo que contaram. O teu testemunho tem poder, a tua história tem peso, as tuas lágrimas têm propósito. O teu processo não foi para te humilhar, mas para te entregar uma mensagem com autoridade. Agora as tuas palavras saram. Agora o teu discernimento protege. Agora a tua voz incomoda o inferno. Número 2. A tua história pode evitar que outros caiam. Não a oculte. Muitos se envergonham do passado, mas o que não sabem é que outros estão à beira do mesmo abismo e precisam ouvir de alguém que já esteve aí e que foi libertado. Não com soberba, mas com compaixão, com a humildade de dizer: eu também me equivoquei, mas o Senhor me resgatou. E se Ele fez comigo, também pode fazer contigo. Como diz 2 Coríntios 1:6, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Cada lágrima que você derramou tem um destino. Cada engano que sofreu pode ser redimido se você decide usá-lo para advertir,
para consolar, para salvar. Número 3. Não tema confrontar o que antes te controlava. Há quem depois de sarar prefere calar, evita o tema, o enterra. Mas você não foi chamado a esconder o que venceu, foi chamado a apontá-lo com firmeza e lhe dizer: já não tem poder sobre mim nem sobre os meus. Porque se você guarda silêncio, o inimigo ganha terreno nos que te rodeiam. Pode ser que haja amigos teus que estejam caindo nos mesmos laços que te prenderam. Pode ser que os teus seres queridos estejam a ponto de entrar em alianças que você já sabe aonde conduzem. E se você não falar, se não advertir, esse silêncio também pesa no reino. Número 4. Use o teu discernimento para cuidar da tua atmosfera. O Espírito te treinou, te sarou, te reconstruiu. Agora você tem uma missão: proteger o que recebeu, porque a liberdade não se sustenta sozinha. É preciso cuidá-la, cobri-la, compartilhá-la. Pergunte a Deus cada dia: a quem devo cuidar hoje? Que ambiente devo limpar? Que palavra devo semear? Porque o que foi libertado se converte em vigia, em intercessor, em defensor do reino. E você, amado irmão, foi chamado a fazer isso. Porque a maturidade em Cristo não se revela unicamente em quanto aprendemos ou quantas mensagens escutamos, mas em quão dispostos estamos a servir com o que já recebemos do Senhor. Número 5. Quando intercede agora, você o faz com outro peso na alma. Já não é uma oração teórica vazia ou aprendida de memória. É uma súplica que brota da ferida do poço profundo da experiência. Você viveu o que outros estão vivendo. Sentiu essa confusão que nubla a alma, esse enredo na mente que aprisiona. E por isso as tuas orações levam lágrimas que têm história, levam uma dor que conhece o caminho. E esse tipo de oração, querido irmão, não se perde no ar. Essa oração rompe, queima, sacode, porque vem com fogo, fogo nascido do quebrantamento. Não a minimize e não pense que é pouco, porque essa oração tua pode ser a chave que liberte alguém que ainda não tem forças nem para clamar. Número 6. Não caminhe sozinho. Embora tenha vencido uma grande batalha, embora sinta que a ferida está fechada, ainda é vulnerável. A vitória de ontem não garante o amanhã. Por isso permaneça sob a autoridade espiritual, sob cobertura. Um guerreiro sozinho é alvo fácil. Todos precisamos de um companheiro de batalha, um mentor, uma voz que nos desperte quando a alma adormece. A palavra o diz claro em Provérbios 11:14, na multidão de conselheiros há segurança. Permita que outros examinem a tua atmosfera espiritual, que te falem se notarem algo fora de lugar, que te acompanhem em oração quando o inimigo tentar regressar pela porta de trás. Porque a vitória se fortalece em comunidade, não em isolamento. Número 7. Nunca esqueça de onde o Senhor te tirou. Quando a nostalgia te bater à porta, quando se surpreender recordando aquele rosto, aquela relação, aquele tempo, faça memória do desordem em que vivia, do silêncio do céu, da desconexão interior, da falta de paz. E nesse momento diga em voz alta: obrigado, Senhor, por me ter resgatado. Obrigado por me ter amado quando nem eu me amava. Obrigado por não me ter deixado ali. Essa gratidão não só te protege, te acende porque você não foi libertado só para estar livre, foi chamado para libertar a outros. E esse chamado começa agora. Na próxima parte falaremos de algo precioso, como voltar a caminhar perto do Espírito Santo, depois de ter estado exposto a uma atmosfera que não era de Deus. Porque agora que o inimigo foi embora, é tempo de voltar para casa, de voltar ao coração do Pai, e o que vem, amado, será glorioso. Número 8. Restaurar a comunhão com o Espírito Santo. Aprender a caminhar de novo com sensibilidade, com obediência, com direção. Irmão, agora que a armadilha foi exposta e que o ar se limpou, você entra em uma etapa crucial, a restauração da tua comunhão com o Espírito Santo. Talvez não tenha percebido, mas no meio dessa relação equivocada, a tua sensibilidade se apagou, deixou de fluir o rio. A tua oração se tornou pesada. Ler a palavra já não era o mesmo. E não porque não tentasse, mas porque dentro algo te apagava. Mas o Espírito não foi embora. Ele não se ofende como os homens, não se afasta para castigar. Ele segue ali, paciente, esperando que você volte, não com medo, mas com um coração sincero. Ele não te vai receber com juízo, mas com ternura. O seu desejo sempre foi te guiar, não se afastar. E agora que o ruído se silenciou, a sua voz pode voltar a ser ouvida.
Escute esta promessa em Ezequiel 36, 26, 27. Dar-vos-ei coração novo e porei espírito novo dentro de vós. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Não se trata de regressar onde você estava, se trata de começar de novo, desde um desejo profundo, não desde a culpa. E aqui te compartilho como. Número 1. Regresse ao básico, mas faça-o com fome. Não precisa de longas orações nem palavras pomposas. Precisa de sinceridade. 10 minutos para falar com ele como filho. Um capítulo lido com calma, silêncio para escutar. Não subestime esses pequenos gestos. O Espírito não busca eloquência, busca autenticidade. Quando você faz assim, o teu interior se acomoda. Começa a sentir de novo não igual que antes, melhor, porque já não vive por emoção, mas por convicção. Número 2. Peça-lhe que sare a tua capacidade de confiar. Depois de ter sido enganado, é natural desconfiar. Vê perigo onde não há, e isso, se não entregar a Deus, pode te fechar até ao amor verdadeiro. Por isso ore: Senhor, sara a minha confiança. Ensina-me a abrir o coração sem ingenuidade, mas sem amargura. Isaías 30, 21 diz: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti palavra que diga: este é o caminho, andai por ele. Essa direção está pronta para ti. Mas você precisa limpar o canal por onde chega e só o Espírito pode fazê-lo. Número 3. Renove o teu altar pessoal. Não me refiro a uma mesa ou um canto. Me refiro a esse momento onde você se detém, desconecta do mundo e só importa a sua voz. Esse espaço íntimo onde você volta a ser filho. Ali se repara o danificado, ali se acende o apagado, ali volta a bater a tua comunhão com ele. Porque mais que religião, mais que rotina, ele anseia relação. Pode ser que esteja no teu quarto, talvez na sala ou inclusive viajando de ônibus, mas esse instante deve regressar. Esse momento íntimo onde o Espírito de Deus vem te fortalecer, te falar com doçura, te consolar no secreto e te mostrar por onde caminhar. E não se trata de fazer grandes coisas. Comece com algo tão simples como levantar o olhar ao céu e dizer: Espírito Santo, aqui estou. Depois fique ali. Não encha tudo com palavras vazias, só se apresente como está. E se a tua alma está quebrada, chore. Se sente sequidão, espere. Se está ferido, diga, mas faça-o desde o mais sincero do teu ser. Porque Deus não se impressiona com aparências. A Ele se busca com um coração transparente e quando Ele encontra essa verdade, desce com poder. Número 4. Comece a andar não pelo que sente, mas pelo que Deus te indica. Antes você caminhava segundo as tuas emoções. Se sentia paz, seguia. Se te invadia a incomodidade, parava. Mas agora o Espírito quer te levar mais alto, a um nível onde não dependa do estado de ânimo, mas da sua direção. Onde não busque um sinal externo, mas uma convicção profunda, onde não escolha por simpatia, mas por aprovação espiritual. E isso não se constrói da noite para o dia, é fruto da prática. Comece com o pequeno. Peça ao Espírito que te guie em decisões simples. Com quem devo falar hoje? O que devo evitar consumir? A que lugar não devo ir esta semana? E quanto mais cultivar essa obediência, mais clara será a sua voz. Não porque grite mais forte, mas porque você terá afinado o teu ouvido para escutar. Número 5. Permita que ele te encha uma vez mais. Você não pode avançar com a alma meio cheia. Não pode cuidar, ensinar ou ministrar se estiver seco por dentro. O Espírito Santo não só quer caminhar contigo, quer fazer de você a sua morada, fluir dentro de você, te usar como instrumento, mas para isso precisa voltar a te encher. E isso não acontece só num culto nem numa oração rápida. Ocorre quando você se esvazia de tudo o que não é dele. Quando solta o controle, quando decide deixar de esconder as tuas feridas e lhe abre a porta por completo. Lhe diz: Espírito de Deus, entra onde antes habitou a mentira. Toma o lugar do temor, acende o que se havia apagado. Tu és a minha plenitude. Efésios 5,18 diz com clareza: sede cheios do Espírito. Não é uma sugestão, é uma urgência. Porque se você não se encher dele, se encherá de qualquer outra coisa. E você já conhece esse caminho. Número 6. Creia que ele voltará a te usar. O inimigo tentará te fazer crer que já passou o teu tempo, que perdeu a autoridade, que o teu chamado ficou para trás. Mas isso é mentira, porque Deus não descarta os que atravessam processos, ao contrário, os fortalece. O que antes era teoria,
agora é experiência viva. O que era palavra, agora é testemunho. E o que era fragilidade, agora é fundamento. Não tema voltar a ensinar, a servir, a interceder. O Espírito conhece a tua história. Ele esteve ali nas noites silenciosas, recolheu as tuas lágrimas e agora quer te usar com maior peso, maior autoridade, maior graça. Irmão querido, você chegou a uma etapa onde o Espírito não só te acompanha, te enche, te guia, te reativa. E mais adiante falaremos de como levantar uma vida que não se quebra facilmente ante pessoas que trazem contaminação espiritual. Porque agora que você está limpo, agora que você está cheio, chegou o momento de construir firmeza. O que vem é fundamento, é crescimento e esta vez será para ficar. Número 8. Como levantar uma vida espiritual que resista. Como edificar sobre rocha firme e não sobre emoções cambiantes. Se você está escutando isto é porque já superou muitas provas. Já não está cego, já não anda confuso. Foi resgatado, corrigido, sarado e cheio. Mas agora começa uma obra mais profunda. Edificar uma vida que não se dobre ante as tormentas futuras, porque sim, os ataques virão, as armadilhas aparecerão e as pessoas com cargas espirituais perigosas voltarão a cruzar no teu caminho, mas desta vez não será igual. Deus não quer que você viva reagindo, quer que viva prevenindo, não quer que esteja sempre sarando, mas que aprenda a resistir. E resistir não é endurecer o coração, não é se fechar ao amor, é madurar, é saber quem você é conhecer o que porta, é ter claro o que Deus te disse, o que não está disposto a ceder e que limites não podem ser transpassados. Neste ponto do caminho você precisa edificar um caráter firme, uma mente clara, um coração sereno e um espírito obediente para que quando o inferno volte a se disfarçar de boa companhia, não consiga roubar a tua paz. 1. Estabeleça os teus limites espirituais e emocionais. Uma vida espiritual resistente não é aquela sem dor, mas a que sabe até onde alguém pode entrar. Muitos crentes não definiram esses limites e isso os deixa expostos a palavras doces, aparências piedosas ou histórias que apelam à sua compaixão. Mas Deus quer que você ponha ordem, que saiba quando uma conversa já não edifica, quando uma proximidade te distrai da oração, quando uma relação te está drenando. E quando isso ocorrer, atue com paz, sem culpa, sem necessidade de dar explicações. A palavra o diz em Provérbios 4:23. Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração. Não diz a tua mente nem as tuas emoções, diz o teu coração, porque ali nasce a vida. Um coração sem limites é terreno fértil para a confusão. Decida hoje que tipo de pessoas podem se aproximar, que tipo de laços você vai cuidar e tudo o que não honre esse padrão, solte-o. 2. Reordene o teu estilo de vida para sustentar o que o Espírito te deu. Não se pode edificar uma vida firme com hábitos fracos. Não pode se encher na oração e depois passar horas consumindo conteúdo que esfria a tua alma. Não pode pedir direção e depois buscar conselhos em quem não teme a Deus. Não pode falar de santidade e se rodear de quem não a valoriza. A resistência não é um ato, é uma rotina, é uma construção diária. Faça uma avaliação honesta dos teus hábitos. Pergunte-se: que decisões fortalecem o meu espírito? Que coisas o debilitam? Que costumes estou permitindo que não encaixam com o meu chamado? E comece a limpar. Porque se você quer carregar presença, deve viver com intenção. 3. Aprenda a confrontar com amor e com firmeza. Haverá momentos onde terá que falar, onde não bastará se afastar. O Espírito te pedirá que confronte, não para ferir, mas para estabelecer que a tua vida está guiada pelo alto. E nem todos vão entender. Alguns se molestarão, outros irão embora. 4. Quando fala com um coração limpo, buscando agradar a Deus e não aos homens, sem rastro de amargura nem desejo de vingança, pode ser que esse momento de confrontação seja justamente o que essa alma precisa para abrir os olhos. Mas se não for, ainda assim você terá cumprido com o que o céu esperava de você. E muitas vezes esse ato de obediência será a chave que liberte o teu entorno de correntes invisíveis, como nos lembra a palavra em Efésios 4:15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Não se cresce fugindo dos conflitos. Se cresce quando aprendemos a enfrentá-los com humildade, com firmeza, com amor, com verdade, sem temor, mas com mansidão. O Senhor não nos chamou a agradar a todos,
mas a ser fiéis a Ele, inclusive nas conversas difíceis. 5. Rodeie-se de crentes que te fortaleçam. Ninguém foi desenhado para caminhar sozinho. A fé não floresce no isolamento. O inimigo sabe que se conseguir te apartar do corpo de Cristo, tem mais margem para semear confusão. Por isso você precisa de homens e mulheres que te desafiem no amor, que te digam a verdade quando mais precisa, embora não seja o que queira ouvir. Não aqueles que aplaudem o teu erro, mas os que te levantam com correção santa. O Senhor quer te plantar numa comunidade onde você seja alimentado com palavra viva, sustentado em oração, onde se celebre a tua obediência e onde o crescimento espiritual seja o pão de cada dia. E se ainda não tem esse círculo, ore por ele, mas não fique esperando. Comece você a ser parte ativa na vida de outros, porque o que você já venceu pode ser o testemunho que outro precisa para encontrar o caminho de volta para casa. 6. Ative os teus dons e não se detenha. A passividade espiritual é terreno fértil para o desânimo e a dúvida. Quando você deixa de servir, de ensinar, de orar pelos outros, de estender as mãos ao necessitado, começa a se encerrar em si mesmo mais do que convém. A mente começa a revolver feridas antigas, a trazer decisões passadas ao presente. E sem perceber, você está abrindo portas que Deus já havia fechado. Você foi criado não para olhar de longe, mas para se mover com propósito, para avançar na direção do chamado, para estender o reino do Senhor com tudo o que você é. Por isso, Romanos 12:11 nos diz: no que requer diligência, não preguiçosos, fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Essa diligência não é só para começar, mas para sustentar. Porque quando você está em ação espiritual, as correntes que antes te prendiam se quebram. 7. Não idealize o ontem. É hora de escrever com propósito o que Deus quer fazer hoje. Muitas vezes o inimigo não virá com tentações novas, mas com memórias antigas disfarçadas de nostalgia. Te fará pensar que talvez exagerou, que talvez não era para tanto, que talvez ainda havia algo bom naquilo que o céu já deu por terminado. Não caia na armadilha. Não troque a tua paz por uma emoção passageira. Não entregue a tua estabilidade por recuerdos que já não têm vida. A palavra nos guia em Filipenses 3:3, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. O passado não é o teu juiz, não é o teu mestre, não é a tua identidade. Hoje você escreve uma história nova, capítulo por capítulo, com cada decisão fiel, com cada passo que dá para frente. Irmão amado, você não está perdendo nada, está semeando no eterno. A tua fidelidade hoje será a tua mensagem amanhã. A tua liberdade será semente para muitos. 8. O que Deus está fazendo contigo não é só para ti, é para a tua casa, a tua família, os teus discípulos, a tua comunidade. Porque uma vida transformada se converte em mensagem vivente. Uma vida restaurada pelo Espírito se torna testemunho para os que ainda andam em sombras. Você está formando uma geração que não cairá nas mesmas armadilhas, uma geração que caminhe com verdade, com luz, com direção. O que o Senhor começou contigo apenas está começando. Por isso não cale o que Ele fez na tua vida. Não esconda o que Ele sarou. É tempo de falar, de formar, de guiar. 9. Multiplique a tua vitória. Como ensinar a outros a reconhecer e vencer as mesmas armadilhas que você já superou? Amado irmão, quando o Espírito obra no profundo da alma, não o faz só para te levantar a você, mas para te fazer um farol no meio da escuridão. Porque o que você venceu, outros estão enfrentando hoje. E pode ser que a liberdade deles dependa de se você decide falar ou permanecer em silêncio. O Senhor Jesus não só sarava, também ensinava, porque o poder duradouro não está em que alguém te tire do poço, mas em que aprenda a não voltar a cair. E você sabe porque passou pela confusão, pela luta interna, pelos vínculos que te afastavam de Deus e saiu não para esquecer, mas para edificar. Hoje o teu testemunho é uma ferramenta do céu. A tua história pode ser a ponte de alguém para a salvação. 1. Quando falar com alguém que está amarrado a uma relação equivocada, não lhe fale desde um púlpito de superioridade, mas desde o vale onde você também caminhou. Não use as Escrituras como pedras, use-as como lâmpadas. Não lhe diga o que você opina, mostre-lhe o que Deus fez contigo. Diga, eu também estive aí. Eu também me aferrei ao que me feria, mas quando obedeci, embora doce, o Espírito começou a trazer sanidade à minha alma.
Isso toca porque você não está pregando desde um manual, está testemunhando desde a cruz que você mesmo carregou. E esse tipo de verdade abre os olhos aos que seguem caminhando em trevas. 2. Ensina aos teus a discernir os ambientes espirituais, não só as ações visíveis. Há coisas que não se dizem com palavras, mas se sentem na alma. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Nem todo abraço traz paz. Ensine-os a se deter, a orar, a buscar a confirmação do Espírito antes de se entregar. Ensine-os que se algo se sente confuso ou pesado no coração, não devem ignorá-lo, porque se não aprenderem a escutar o Espírito, o inimigo lhes falará com mentiras disfarçadas de carinho. 3. Abra espaços onde se possa falar com liberdade, sem medo. Muitos irmãos vivem amarrados ao silêncio por vergonha ou por temor de serem julgados. E você que lidera, que é pai, mãe, guia, deve criar lugares seguros. Pergunte com amor. Há algo que não consegue expressar? Há uma relação que te está roubando a paz? Sente confusão no teu espírito depois de falar com alguém? Às vezes, uma pergunta sincera pode ser o princípio de uma grande libertação. 4. Compartilhe o teu testemunho quando o Espírito o indicar, não por emoção. Há momentos para falar e momentos para guardar. Pergunte ao Senhor: quando é o tempo? Porque uma palavra no tempo de Deus é como água em terra seca. Às vezes será no secreto, outras numa oração, outras no meio de um ensino. Mas se falar guiado por Ele, as tuas palavras não serão só tuas, serão espada que rompe correntes, e alguém dirá: eu também estou passando por isso. Creia que era único, e nesse momento o teu testemunho se converte em uma chave. 5. Ensine com autoridade, mas sem dureza. A autoridade verdadeira não grita, guia. Nem todos precisam de um golpe na mesa. Alguns só precisam que lhes diga: isso não vem de Deus, mas Deus ainda está contigo. Volte. Jesus não gritou à mulher surpreendida em adultério, tampouco ignorou o seu pecado. A libertou e depois lhe disse: vai e não peques mais. Assim deve fazê-lo você também, porque se foi sarado, agora está chamado a sarar. 6. Forme um legado de discernimento. Que os teus sejam conhecidos não pelo que viveram, mas pela clareza com que agora veem. Que não caiam em qualquer abraço, que não se entreguem a qualquer promessa. Ensine-os a dizer não, embora pareça bom, se não vem do Espírito. Fale com valentia sobre o que a religião muitas vezes cala, porque o que você venceu sozinho, outros estão peleando em silêncio e precisam da tua voz para não serem vencidos. 7. Peça a Deus palavras para cada pessoa. Nem todos entendem igual. A uns lhes falará com firmeza, a outros com ternura, a outros com perguntas que os despertem. Mas sempre o Espírito te mostrará como chegar ao coração, porque quando fala no seu tempo, o que diz não só toca, transforma. E agora, amado, escute-me. Você não foi restaurado só para estar bem, foi restaurado para levantar a outros. Tudo o que viveu foi preparação e o que vem agora é maior. 10. Este é o fechamento, o momento de proclamar a tua liberdade, de afirmar o teu chamado, de levantar a cabeça e declarar: sou uma nova criatura. Fui limpo, fui enviado. O que começou com uma advertência terminou como uma comissão. Já não é o mesmo. Foi fortalecido, armado. E agora selamos este processo com fé. Hoje declara: nunca mais serei arrastado pelo que não vem de Deus. Nunca mais entregarei o meu coração ao que contamina. Hoje me levanto com discernimento, com propósito, com autoridade e recordamos juntos: foste escolhido, não pela tua força, não pela tua sabedoria, mas pela graça de Deus, porque Ele viu em ti o que você não via. E agora Ele te envia não como vítima, mas como testemunha, não como ferido, mas como sarador, não como alguém que escapou, mas como alguém que foi comissionado. Prepare o teu coração, porque o que vem não é o final, é o princípio. Você está pronto, amado irmão, amado irmã? Você não está aqui por acidente. Não é casualidade que esteja escutando estas palavras neste preciso momento. É porque o Senhor, na sua misericórdia, viu algo em você. Viu um coração que, embora ferido, seguia batendo por Ele. Viu uma alma que, embora confusa, nunca deixou de buscar a sua luz. E por isso te escolheu, te formou, te sustentou. Agora chegou o tempo de recolher cada lágrima, cada silêncio, cada queda e edificar sobre elas um altar firme. É momento de deixar de viver como quem foi derrotado
e começar a caminhar como um filho do rei. Já não pergunte por que me aconteceu isto, mas proclame com fé: Senhor, para que me permitiste? Porque cada ferida que você carrega é testemunho de que não foi abandonado, mas resgatado com propósito. 1. Proclame quem você é hoje. Já não é uma ovelha sem rumo. Já não é presa fácil de palavras doces ou de espiritualidades vazias. É uma lâmpada acesa pelo Espírito. Aprendeu a discernir. Foi treinado nas sombras para refletir ainda mais a sua luz. Proclame com fé: sou filho de Deus. Recebi discernimento. A minha atmosfera está guardada. A minha mente está limpa. O meu coração foi sarado. O meu entorno está em harmonia com o céu. O teu chamado segue vigente. O teu passado perdeu o poder de te amarrar. Estas não são frases bonitas, são verdades semeadas pelo Espírito Santo no mais profundo do teu ser. São as raízes que sustentarão o teu caminhar de hoje em diante. 2. Perdoe, solte, liberte. Não há liberdade sem perdão. Não há avanço com correntes na alma. É tempo de soltar essa ferida, esse rancor, essa nostalgia. Faça-o com esta oração: Senhor, em teu nome rompo todo laço visível ou invisível com quem tenha semeado confusão no meu coração. Não lhes desejo mal, não guardo rancor, mas tampouco volto a abrir essa porta. Decido perdoar, não porque o mereçam, mas porque eu preciso caminhar em liberdade. E declaro que nenhum pensamento, emoção nem recuerdo terá poder para me amarrar ao que tu já cortaste. O perdão não é para que regressem, é para que você avance sem cargas. 3. Declare que a tua atmosfera pertence ao Espírito Santo. Desde hoje, o teu lar, o teu corpo, os teus pensamentos, a tua família, tudo está sob nova cobertura. Já não permite o que antes tolerava, já não justifica o que antes aceitava por costume. Você entendeu que cada coisa que entra no teu entorno afeta a tua paz, o teu foco, o teu chamado. Assim que agora tudo passará pelo filtro do Santo. Proclame: tudo o que não provier de Deus fica fora da minha atmosfera. Toda a escuridão disfarçada será discernida e expulsa. O meu lar é altar, não campo de confusão. Aqui habita a presença de Deus. Aqui reina o Espírito Santo. 4. Reconheça que o que viveu foi formação, não fracasso. Sim, talvez tenha caído numa relação daninha, talvez orou e não houve resposta, mas agora entende que não foi em vão. Cada noite em vela, cada passo de obediência, cada silêncio formaram o teu caráter. Agora pode detectar a mentira. Agora sabe advertir a outros. A tua autoridade não nasce de títulos, mas de ter caminhado pelo vale e saído com vida. Romanos 8:28 diz: aos que amam a Deus, todas as coisas lhes ajudam a bem. Até essa decepção, até essa ferida, tudo foi parte do equipamento que hoje te sustenta. 5. Prepare a tua vida para o novo. Porque Deus não fecha uma porta para te deixar vazio, a fecha para abrir espaço. O que vem é crescimento, conexões puras, decisões sábias, mas requererá uma versão renovada de você. Uma versão que não duvida, que não regressa atrás, que não se conforma com o agradável, mas com o que vem do alto. Prepare-se para relações limpas, para momentos de revelação divina, para oportunidades celestiais. Isaías 61 te lembra: levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Esse é você agora. Não esconda a tua luz, não a apague por medo, resplandeça. 6. Deixa a tua marca neste momento e na eternidade. Se chegou até aqui é porque o Espírito Santo te trouxe, não por acaso, mas porque Ele te está formando. Por isso te convido a selar este processo com uma declaração: Deus me resgatou, me limpou e me ativou. Estou pronto para discernir, proteger e avançar. Escreva-o, não como rotina, mas como pacto, porque são poucos os que chegam até o final. Mas você sim escutou esta mensagem, e isso já te faz diferente. Não guarde esta verdade só para você. Há pessoas que hoje estão passando por batalhas silenciosas e talvez estas palavras sejam justamente o que precisam para voltar a se levantar. Compartilhe com alguém. Às vezes uma simples mensagem pode se converter na resposta que uma pessoa estava esperando de Deus. E se ainda não está inscrito, faça-o agora. Este canal não existe para entreter, mas para fortalecer a tua fé, trazer esperança e te aproximar mais da presença de Deus. Aqui não caminhamos sozinhos,
caminhamos guiados pela verdade. Agora fique uns minutos mais em silêncio. Deixe que esta música repouse no teu coração. Fale com Deus, abra a tua alma e termine este momento em intimidade com Ele. Porque isto não foi só uma mensagem, foi um encontro com o céu. Te espero no próximo vídeo.